Doutora, eu terminei meu aparelho e agora eu descobri que eu tô com várias cáries. Isso é normal? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Olá, aqui é a doutora Romina Petrucci passando com mais uma dica e hoje nós vamos falar sobre: é normal ter cáries durante o uso do aparelho ou depois que você tira? E de cárie eu já te digo que não, tá? Então a presença, né, a formação das cáries, normalmente ela tá ligada a três problemas, vamos dizer assim, que é o meio favorável, a alimentação e a predisposição, tá? O meio favorável quer dizer que você tem um ambiente favorável a fazer cárie, tá? Isso quer dizer que você pode estar com uma disbiose por falta de manutenção preventiva, né? A gente fica muito tempo sem ir ao dentista fazer a limpeza, a gente acaba favorecendo que o meio fique mais contaminado com bactérias ruins, como se a boca da gente fosse um jardim com mato e flor. Então, se você tem uma boca com mais mato do que flor, você vai ter um ambiente mais favorável a ter problemas, não só de cárie, mas aqui é o tema do que a gente está falando, tá? Normalmente esse meio desfavorável também está associado ao acúmulo de placa, né? Quando a gente fica muito tempo sem fazer a limpeza, nós ficamos com mais tendência a acumular placa, que é aquela coisinha branca que parece um limo que gruda nos dentes, tá? Quanto mais áspera é a superfície do dente, mais placa acumula. Então pode notar que quando faz tempo que você não faz a limpeza, você começa a notar que parece que a tua escovação não rende. Tipo, você escova na hora do almoço, antes de dormir, quando você vai escovar de novo, tá grosso de sujeira. Então isso se dá à falta de polimento da superfície dos dentes, que na verdade é esse que é o pulo do gato da limpeza. A gente manter as superfícies tão lisas e polidas que elas vão acumular menos placa. Se a gente tem menos placa, a gente tem um meio menos desfavorável para desenvolvimento de doenças, tá? Com relação à alimentação, são os famosos lanchinhos, né? Então, assim, aquela pessoa não só que come muito doce, mas que fica beliscando, comendo uma coisinha aqui, outra ali. Ou às vezes assim, fala assim, meu trabalho tem café, eu adoro. Então toma café doce, né? Café adoçado a tarde inteira. O problema, eu brinco ainda com os pacientes, assim, você sentar, almoçar, depois comer um pudim inteiro e escovar o dente, você pode ter problema com outras coisas, mas não tem tanto problema quanto aqueles lanchinhos pingadinhos, sabe? Vai, belisca um biscoitinho, vai, pega um negocinho. Ou que nem o caso do café, né? Toma um cafezinho depois do almoço, depois outro, depois outro, depois outro. Passa a tarde inteira tomando café adoçado. Então você fornece muito carboidrato disponível nesse meio, porque a formação da cárie, ela funciona assim, a gente tem uma bactéria que causa cárie e ela vai usar os resíduos que ficam presentes na boca para fabricar um ácido e esse ácido corrói a estrutura do dente. Então, quanto mais disponibilidade desses resíduos tiver, mais fácil vai ser, tá? E o terceiro fator que eu gosto de falar é sobre a predisposição, que é uma suscetibilidade, que cada um tem a mais ou a menos. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver cárie, mais suscetíveis a desenvolver doença gengival. Tem pessoas que às vezes nem são tão cuidadosas e não tem nenhum dos dois porque tem uma baixa suscetibilidade. Geneticamente, ele é protegido, ele tem menos chance de desenvolver doenças bucais, tá? Por conta do padrão genético dessa pessoa, às vezes a gente tem essa condição. O segredo para não se ter prejuízo durante a ortodontia, então, é a manutenção preventiva, que eu bato sempre na tecla aqui no canal, tá? Que quer dizer fazer um acompanhamento de perto junto com o ortodontista. O que eu vejo acontecer bastante é que, como o paciente que faz a ortodontia, faz o aparelho, ele vai mensalmente ao dentista, ele abstrai a ida ao clínico geral para fazer a manutenção preventiva, porque na cabeça dele fala, mas eu já tô em todo mês no dentista, ele dá uma olhada lá. E a imensa maioria dos ortodontistas, né, dos especialistas nessa parte do aparelho, eles são extremamente cuidadosos, eles são extremamente atenciosos com isso, e eles às vezes acabam até assim, tem um pouquinho de cálculo, dá uma raspada, passa um jetinho de bicarbonato, e às vezes o paciente entende isso como limpeza. E quem faz a limpeza completa, principalmente os meus pacientes, sabem que a gente é bastante cuidadoso. A minha limpeza é 40 minutos, 1 hora. A gente faz revelação de placa, jetinho de glicina, polimento de todas as superfícies, raspagem de todo o cálculo visível. Então, é um processo muito mais demorado e cuidadoso do que simplesmente uma pequena raspagem em jato de bicarbonato.
Então, o que acontece bastante é que o paciente às vezes considera isso como uma limpeza, ou às vezes eles me questionam, falam assim, mas o ortodontista não vai ver se tem um problema? É lógico que vai, mas esse não é o foco dele. Ele quer saber se o canino girou, se o molar movimentou, ele tá focado no movimento que ele quer fazer com os dentes. Então, se tiver algum problema ali na cara dele, ele fala assim, a gengiva tá toda inflamada, você precisa procurar ajuda para fazer uma limpeza. Apareceu uma cárie aqui, você precisa ir lá resolver isso. Só que normalmente ele não tá buscando isso. Ele vê se tá, que nem eu brinco, se tá ali na cara dele, né? Ele vê que tem algo errado e pede para você procurar o clínico geral. Mas normalmente quando ele enxerga é porque isso já tá, de certa forma, um pouco desenvolvido. E quando a gente faz as manutenções preventivas junto com a ortodontia, a gente evita tudo isso. Porque a gente faz uma limpeza trimestral, então a cada 3 meses a gente faz essa limpeza super caprichosa. Quando é um paciente que tem alto índice de suscetibilidade à cárie, né, a gente faz acompanhamento radiográfico para, se aparecer qualquer problema, a gente já pega ele logo no início. E aí a gente evita aqueles problemas assim, tirei o aparelho, tinha 10 cáries, eu tirei o aparelho e meu dente ficou todo com aquelas manchas brancas, que é uma lesão inicial de cárie, aquilo na maioria das vezes, né? A gente faz às vezes controle químico também, o paciente que tem mais suscetibilidade, a gente vai já entrar com um flúor mais potente para ajudar. Mas o que eu quero dizer é que não precisa ser desse jeito, né? Não precisa ter aquela fama de, terminei a parede de fazer canal no dente da banda, porque tinha uma cárie embaixo. A gente consegue evitar isso, não precisa ser assim, né? O aparelho tem que ser um benefício, ele tem que colocar teus dentes no lugar, te devolver função, te devolver a estética, os dentes todos bonitinhos, alinhadinhos, mas ele não pode trazer com ele um prejuízo, que são cáries, canais, doença gengival e outros problemas, tá bom? Bom, o assunto de hoje era esse. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que teria interesse, alguém que você sabe que usa aparelho, fala, olha que eu achei aqui esse vídeo, que bacana. Então compartilha com essa pessoa. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu sempre respondo pessoalmente, tá? Eu sou Romina Petrucci, sou cirurgiã dentista, sou implantodontista, especialista em implantes e atuo também na parte de clínica geral, de periodontia, tá? Tô sempre passando com algumas dicas sobre saúde, algumas informações sobre odontologia. E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.